Romanos 2, do 25 ao 29, diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O texto é embolado, né? Mas vamos orar aqui para o Espírito Santo nos ajudar nesse percurso aí. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, te agradeço, Pai, por todas as pessoas que estão aqui, pelas pessoas também que nos acompanham, Deus, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Senhor, que nós sejamos tocados, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? Queridos, hoje a gente vai falar sobre a circuncisão, vamos falar sobre salvação, vamos falar sobre a lei, qual é o papel disso tudo para a gente compreender a salvação. É claro, gente, é claro que você vai conhecer várias pessoas que vão alegar assim: eu não preciso saber nada disso, o que eu quero é servir a Deus e ser salvo. Tudo bem, a gente respeita, mas é muito provável que essa pessoa não fique até o final. É muito provável, porque o que nos sustenta é compreender a palavra de Deus. A Bíblia diz: olha, examinai as Escrituras, porque nelas cuidais de ter vida eterna. Essa semana eu vi uma mensagem, uma frase do Spurgeon, e quando a gente cita essas coisas, a gente não é idolatria ao homem, porque são frases, no mínimo, interessantes, não tem peso de Bíblia. E quando eu digo que não é idolatria mesmo, porque nós estivemos num congresso, e eu tinha visto uma Bíblia, eu achei que era uma Bíblia, mas era um livro que acaba acolchoada, e assim bonita, eu falei: cara, uma Bíblia bonita, vou lá ver. E quando eu fui ver lá, não era uma Bíblia, estava escrito assim, eram devocionais do Spurgeon, e era assim, acordando, ou amanhecendo com Spurgeon, não sei. Aí aquilo ali já me irritou, porque eu não quero acordar com Spurgeon, eu quero acordar na presença do Espírito Santo de Deus. Foram grandes pregadores, né, que inclusive não tem culpa, talvez, da idolatria que se faça. Nós estivemos lá nesse congresso, vimos até coisas assim que não nos agradaram, mesmo da linha da galera reformada. O pessoal conduza com a cara do Lutero, com a cara do Spurgeon, e aí também já tende uma idolatria, né? Por mais que seja uma idolatria meio intelectualista cristã, mas é uma idolatria, pessoas se gabando e tal. Mas a frase dizia assim: todo aquele que se entrega a Cristo por emoção, pela emoção, se afasta de Cristo quando a emoção acaba. A verdade é essa. Porque se nós formos a Cristo por causa da emoção, quando essa emoção esfriar e assentar, a nossa fé também vai esfriar, a nossa fé também vai assentar. Então nós não vamos a Cristo porque ficamos emocionados em um culto. Muitos vão sem compreender sequer o que está levando eles lá. Não compreendem. E aí, quando aquele frisson acabar, ele não vai compreender o que levou ele até aquele lugar. Ele vai dizer assim: por que eu estou aqui? Então não tem sentido. E eles acabam saindo. Então, falar sobre a salvação, compreender a salvação, isso sustenta a nossa fé quando as adversidades vêm, quando as lutas vêm, inclusive quando essas lutas acontecem dentro do nosso próprio interior. Não precisa ser uma luta externa, pode ser uma luta interna, quando a gente se questiona, como Jabes se questionou, quando ele falou: estou vendo a prosperidade do ímpio, será que estou guardando meu coração em vão? Veja, a luta aconteceu dentro dele, dentro das próprias convicções. Muitos de nós aqui, às vezes, passamos por dramas existenciais, ministeriais e espirituais, pensando: poxa, será que é verdade? Será que vale a pena ser crente? Será que vale a pena ainda estar na igreja? E os dramas são muitos, a gente não vai discutir isso. Então, quanto mais a gente se aproxima da verdade bíblica, mais a gente se distancia dos recursos humanos. Quanto mais a gente se aproxima da Bíblia in natura, é claro que a gente nunca vai conseguir 100%.
causa da nossa limitação. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus pela sua palavra, menos valor a gente dá para recursos e invencionices humanas, que com o tempo vão deixando de ser sustentadas. Compreendem? Porque aquilo que eu falo hoje, vou dar um exemplo. Tantas pregações que já falaram que Jesus Cristo ia voltar em 93, em 97, e essas pregações não vão se autodestruindo. A gente já teve vários momentos na igreja evangélica. Já teve, já teve uns... O pessoal vai ficar assim, poxa vida, pena que acabou. Já teve unção de emagrecimento. Você acredita nisso? A Maria não pegou isso, Maria nova na fé. Eu assisti o vídeo, irmão. Quem pegou isso aí? Ninguém pegou. A Tilene pegou. O pastor, a oração era assim, olha só, você que é magro, afrouxa o cinto para não se machucar. Você que é gordo, segura as calças para não passar vergonha. E ele orava, e de repente as pessoas do nada emagreciam. A Maria, o pessoal aí, a Maria está com o regalado assim. A gente que é cheinho, né? Diz assim, poxa, a gente não podia... Pastor, busca essa unção aí. Faz um dia com a gente que está meio rechonchudo. Aí teve a leva do dente de ouro. Mas teve muita. Teve a leva da unção do riso. Teve a leva do cair. E essas coisas vão vindo. E de repente a igreja abraça com tanta força. E as pessoas falam assim, meu Deus. E de repente as coisas param. As pessoas param. E o que permanece? Permanece a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz, olha, tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá. Então quando a gente firma a nossa experiência com o divino, com Deus, em cima dessas experiências, quando aquele momento passa, as coisas ficam meio que sem sentido, como aquela roupa que está lá no teu guarda-roupa há um tempão, que tu comprou na moda e que hoje não tem mais. É Azaf? Eu falei o quê? Jabes, obrigado, Azaf. Né? É aquela roupa que você comprou na moda e hoje não é mais moda. E tu está orando lá para que a moda volte. Porque você comprou no final da moda, quase não deu tempo nem de usar. Não é verdade? A nossa experiência com Deus não pode ser fruto de moda. Ela precisa estar pautada em sua palavra. E aí a gente vai ter uma fé que permanece. Bem, e aí a igreja vai ter vários princípios, vai ter vários pilares. E um desses pilares que eu quero conversar hoje com a igreja é sobre a salvação, sobre esse pacto que Deus fez conosco. Eu, quando era criança, eu aprendi, a gente sempre se referiu assim, ao Velho Testamento, já falamos sobre isso aqui, né? Ao Novo Testamento, dizíamos que o Velho Testamento era lei, o Novo Testamento era graça, e muitos de nós aprendemos como as pessoas eram salvas na lei. A gente aprendeu que as pessoas eram salvas o quê? Pela lei. E no Novo Testamento, as pessoas passaram a ser salvas o quê? Pela graça. Isso aí, muita gente aprendeu assim. Eu também aprendi, inclusive com as minhas professoras de escola dominical. Mas quando a gente vai caminhando na direção de aprender a Bíblia, a gente vai começando a perceber falhas nesses ensinos, porque isso, de certa forma, desqualifica a obra de Deus. Porque dá a impressão que Deus é um improvisador, que Deus vai tentando coisas que vão falhando no meio do caminho. Não, houve a época da inocência com Adão, houve a dispensação, principalmente o pessoal que Mateus saiu, graças a Deus, porque toda vez que eu prego sobre isso, Mateus me olha com cara feia. Porque um dia eu também já criei nisso, eu dei um estudo na igreja de quase 8 domingos sobre dispensações. Aí o Mateus fica assim, quer dizer que você gastou 8 domingos da minha vida para dizer que agora você não acredita nisso. O Mateus não consegue liberar essa mágoa de jeito nenhum do coração dele. Mas vai mostrando para a gente que Deus é um improvisador. E não deu certo, vamos fazer uma outra aliança. E não deu certo, vamos fazer uma outra aliança. Então, isso vai colocando Deus numa situação que como se ele tivesse falhado. E ele fosse assim, não, agora vai. Não, agora vai. E aí, se a gente acredita nisso, passa a ter sentido, inclusive o tal do segundo arrebatamento. Que as pessoas gostam de brincar, olha, quando Jesus Cristo voltar, tu vigia, hein? Porque depois aí só vai ter o segundo arrebatamento, que é aquela segunda chance. Quem nunca ouviu falar nisso? Que isso também gera um outro problema. Porque se há uma segunda chance, há algo superior a Cristo. E a Bíblia diz que somente pelo Cristo importa que todos os homens sejam salvos. Ninguém pode ser salvo fora da obra de Cristo. E se a obra de Cristo vai encerrar, é antibíblico que haja um processo de salvação após esse arrebatamento.
E a gente cresceu, principalmente o pessoal que viu a novela da Record, aquela do Apocalipse. Não, mas o pessoal que vai passar pela tribulação, mas aí eles estariam sendo salvos pelo próprio sacrifício, e não pelo sacrifício de Cristo. Aí a salvação para eles passa a ser meritória. Não, eu aguentei, fui morto, fui salvo, mas nós não somos salvos porque nós somos mortos. Nós somos salvos porque Cristo morreu e porque Cristo ressuscitou. Compreende? Fora que tu imagina os desviados. Imagina os desviados. O desviado viu a igreja subir, sumir, e falei, deu ruim para mim. Eu prefiro morrer do que perder a vida, né? Prefiro morrer do que ir para o inferno. Eu vou aguentar a tribulação. Você acha que muitas pessoas não fariam isso? Claro, gente. Tem gente que morre por causa de baleia. Você acha que não vai morrer para ir para o inferno? Então, é o que eu falo com os jovens assim, não embarca nessa não, tipo, eu tenho na segunda chance. Que as pessoas falam assim, olha, cuidado, hein, você não sabe se vai chegar vivo na segunda chance. Eu digo assim, olha, esquece a segunda chance, não tem segunda chance. Jesus vem e acerta a conta com a igreja, e acabou. E depois disso é o juízo. Não existe isso. Mas isso aí, para mim, o pessoal chama na dispensação do milênio, né? É um problema maior ainda, porque Jesus Cristo é a consumação de tudo. Aí eu vou compreender que existe uma outra forma de salvação além de Jesus Cristo. Isso tira o sentido, inclusive, o nosso louvor, inclusive a nossa adoração, a suficiência da majestade de Cristo, de tudo que Ele é. Entende? Quando Hebreus vai dizer que Cristo é a manifestação visível de Deus, do Deus invisível, e ainda há uma forma de ser salvo depois de Cristo, não tem. É muito complicado, é muito difícil compreender essa vertente. E às vezes nós vamos ouvindo e dá a impressão que faz, mas eu sempre aprendi isso, eu também aprendi assim. Só que quando a gente estuda a história da igreja, e assim, principalmente o pessoal que faz seminário, quando a gente descobre que essa teoria das dispensações, desse segundo arrebatamento, tem menos de 250 anos. Tem menos de 250 anos, numa igreja que tem uma história de mais de 2000 anos. É muito recente. Que foi de uma mulher que teve um sonho, que vinha várias coisas, e de repente, do nada, isso virou doutrina. E vira, mesmo não estando na Bíblia. Por exemplo, a Igreja Católica acredita que Maria foi assunta aos céus. Que ela subiu, ela não morreu. Aí você vai dizer assim, mas por que eles acreditam nisso? Se você for procurar, inclusive na Bíblia Católica, você não vai achar isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Da onde surgiu a teoria, então, que Maria não morreu e que ela foi assunta aos céus? Porque um menino de 9 anos acordou dizendo para sua mãe que tinha uma mensagem para o Papa, eu esqueci o nome do Papa, eu estava lendo num site católico, e ele tinha uma mensagem para o Papa. E ele chegou lá para o Papa e falou assim, olha, Maria mandou dizer a vocês que ela subiu aos céus e ela não morreu. Acabou, meu irmão, virou doutrina. Virou peso de verdade de doutrina. E a Igreja Católica hoje ela se firma nessa verdade, algo que nem está na Bíblia, mas que foi algo divulgado. Nós criticamos a Igreja Católica por causa disso. Que é isso? Nem está na Bíblia. Mas a gente, meu irmão, a gente arrasta muita coisa também que não está lá. A gente arrasta muita coisa também que não está lá, mas que de tanto repetir vai ganhando peso de verdade nas nossas vidas. Bem, eu quero convidar você a acompanhar comigo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa relação de lei e graça. Gálatas 3. Gálatas 3, do 15 ao 29. Diz assim, irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem acrescenta. Depois a gente vai vir bater uns versículos, tá? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de um só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio, porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto foste batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos sois vós um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Bem, vamos caminhar então. Então nós falamos aqui que a lei, qual é a relação entre a lei e a graça? É total. A relação da lei com a graça é total e é inquebrável. Porque no Velho Testamento as pessoas não eram salvas por causa da lei. Elas eram salvas por causa da graça. Sempre houve a graça. As pessoas no Velho Testamento não eram salvas por causa da lei. É porque Deus resolvia salvar. A lei era um código de conduta. Logo, se eu não sou salvo pelas minhas obras, obviamente eu não posso ser salvo pela lei. Porque senão todos debaixo da lei foram salvos pela conduta, logo a salvação deles foi meritória. Eles mereceram ser salvos. Só que apóstolo Paulo repete uma palavra do rei Davi dizendo que não há um justo, não há um bom sequer, não há ninguém que busca a Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém merecia ser salvo. É por isso que já daí eu já entendo, não, ninguém pode ser salvo pela lei. Porque a lei eu preciso cumpri-la. Ah, tá, tudo bem, eu cumpri, então eu mereço ser salvo. Não, ninguém pode ser salvo pela lei. Ah, Sandro, mas ninguém cumpriu a lei. Aí a gente tem um outro problema. Porque a gente fala, não, Sandro, mas é por isso mesmo. Porque ninguém cumpriu a lei, só Jesus Cristo, quando lá na cruz falou está consumado. A gente vai ter um problema acho que mais catastrófico ainda. Porque é basicamente a gente afirmar que o Velho Testamento está todo no inferno. Que Moisés está no inferno, que Arão está no inferno, que Miriam está no inferno, que Abraão está no inferno, que está todo mundo no inferno. Porque se no Velho Testamento as pessoas eram salvas pela lei e ninguém cumpriu, aí deu ruim. Aí coitado do povo. Está todo mundo frito, irmão. Ou assado, cozido, não sei como é que está a situação lá no inferno. Compreende? Não, a lei não salvou ninguém. A lei não foi feita para salvar ninguém. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. É sempre Deus que firma essas alianças. Foi Deus que firmou a aliança com Adão. Ele firmou com Noé. Ele chamou Abraão. Ele chamou Moisés. Ele chamou Davi. Sempre é Deus que chama o homem. Nunca é o homem que vai a Deus. É sempre Deus. Olha, Deus foi lá e colocou Adão. Deus buscou Davi. Deus buscou Moisés lá do Egito. A salvação, ele é uma ação unilateral da parte de Deus. Não é algo que se parte numa sociedade. Não, Deus, vamos combinar. Eu te louvo, tu me salva. Não tem essa combinação. A gente louva o Senhor porque Ele nos salvou. E agora a gente vai tentar bater aqueles versículos. Versículo 15 lá de Gálatas, da carta que nós lemos de Gálatas 3. Diz: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem a acrescenta. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de contrato. Ele está falando de contrato. Você já fez um contrato com alguém? Você vai lá, assina. Aí o que você faz depois que você assina o contrato? Faz duas ou três vias. Para onde você vai depois? Você vai para um cartório para fazer o reconhecimento de firma, que é aquela assinatura. Geralmente você fica com uma cópia. A outra pessoa que você fez o contrato fica com outra. Tem situações que às vezes fica um contrato no cartório. Não entendo muito bem isso. Bem, qual é a segurança que eu tenho que a pessoa não vai mudar esse contrato? Porque esse contrato já está firmado. Porque eu tenho uma cópia desse contrato. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, irmãos, se a aliança de um homem for confirmada, essa confirmação seria esse reconhecimento. De nada. Se esse reconhecimento for feito, ninguém pode anular o contrato. Ok? Ninguém pode anular o contrato. Logo aquela coisa assim, sair da igreja, pastor, sair da igreja. Eu só não rio, irmão, por causa de educação. Mas às vezes quando uma pessoa chega assim, pastor, eu estou querendo vir para cá, mas o pastor da outra igreja lá me amaldiçoou. Eu me seguro, irmão, mas me dá vontade de rir. Que é uma coisa que não existe. A Bíblia diz, uma vez firmada uma aliança, ninguém a anula.
Olha como é que as pessoas são vítimas por falta de embasamento bíblico. Ai, pastor, eu não sei, o que eu faço agora? A gente precisa fazer uma campanha, porque o pastor da outra igreja me amaldiçoou. Desculpa, eu tô rindo. Me amaldiçoou. Eu falei, irmã, para com isso, irmã. Uma vez firmada a aliança, ninguém pode anular, porque a aliança não foi feita com o pastor, foi feita com o Senhor. Ninguém pode interferir nessa aliança. E o apóstolo Paulo vai dizer, e também nem acrescentar. Apóstolo Paulo está fazendo uma crítica aqui aos partidos dos fariseus, daqueles judeus que se converteram, mas que com o passar do tempo, eles começaram a dizer assim, não, beleza, você foi salvo, hein, mas tem que se circuncidar. Beleza, você foi salvo, hein, mas precisa guardar o sábado. Olha, beleza, você foi salvo, hein, mas tem que manter a dieta, que é aquela dieta que os judeus tinham. A questão do porco, de outros animais que não poderiam comer. Olha, beleza, você foi salvo aí, mas olha as festas. E a gente fala assim, nossa, como eles passaram por isso? Mas nós também fazemos isso. Nós agregamos coisas à nossa vida para que ela valide a salvação. Olha, você foi salvo, hein, mas tem que fazer o jejum. Olha, você tem que subir um monte, hein? Olha, você tem que cumprir o seu voto. A gente quer validar uma coisa que já foi firmada no Calvário. Como se Cristo não tivesse poder suficiente para valer a sua assinatura de um contrato que ele firmou conosco. Vamos continuando. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Ele vai dizer a sua descendência. Aí Paulo vai dizer assim, não diz as descendências, como se falou de todo o povo. Deus está falando assim, eu vou fazer a sua descendência, alguém que vai descender de você. E aí o apóstolo vai dizer, e a tua descendência que é Cristo. Cristo é a descendência de Abraão. Não é Isaac. Deus escreveu uma história através de Isaac, mas a descendência prometida a Abraão culmina em Cristo. Compreende? Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida de forma a abolir a promessa. Só nessa carta aqui a gente já mata essa situação. Porque o que Paulo está dizendo aqui? O Paulo está dizendo que Abraão creu por fé. E isso foi lhe imputado por justiça. Efésios 2,8 vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, nós, é dom de Deus. Logo, eu só sou alcançado pela graça por causa de quê? Por causa da fé. É por causa da fé. Abraão creu o quê? Por fé. Então, Abraão foi alcançado o quê? Pela graça. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a lei só veio 430 anos depois de Abraão. Então, não tem lógica a gente tentar empurrar um sentido para o Velho Testamento e de dizer que as pessoas do Velho Testamento eram salvos pela lei, porque a lei só chegou 430 anos depois no Sinai. E que a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas só a questão da datação já resolve esse dilema. A lei, olha, veio muito depois da promessa. Deus firmou uma promessa com Abraão 430 anos antes de Deus entregar as tábuas da lei para Moisés. Não tem nada a ver. A descendência de Abraão não pode ter sido salva pela lei. Não pode. Versículo 17. E ele vai dizer, mas a lei não a invalida de forma a abolir a promessa. O que ele quer dizer? Isso não quer dizer que Deus fez uma aliança, deu errado e mandou a lei. Porque senão estaria invalidando a promessa que Deus fez a Abraão. E aí ele vai discorrer disso aí. Para a gente tentar compreender isso aí, eu preciso que a gente vá lá em Gênesis, no capítulo 17, depois a gente vai com mais tempo no versículo do capítulo 15. Porque no no capítulo 17, Deus fala para Abraão como ele deve manter essa aliança. Ele vai dizer assim, 17, versículo 9, 9, versículo 10. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança. É a aliança que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Versículo 14 agora. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Tudo bem até aqui? Isso aqui, Deus está falando para Abraão como é que se faz a manutenção dessa aliança. Era necessário que houvesse a circuncisão.
para aquele período. E o homem, todo mundo aqui sabe que quer circuncisão, né? Quer pegar o prepúcio do pênis, aquela pelezinha lá, e dar um talhozinho lá. Pasmem vocês, muitos homens adultos hoje praticam a circuncisão, achando que tem que se circuncidar. Evangélicos, irmãos nossos. Não quero nem pensar nisso aí, deve ser meio dolorido. Bem, agora, Deus falou assim, olha, a manutenção da aliança é isso aí, olha, vocês precisam guardar a minha aliança. Mas no capítulo 15, é o capítulo 15 que vai mostrar para a gente que aliança é essa. Qual foi a aliança que Deus firmou com Abraão? E a gente vai ler do 15, capítulo 15, do 1 ao 21. Diz assim: depois destas coisas, que coisas? Abraão vem de uma guerra, ele vence vários reis, e ele chega rico. Vai ter aquele episódio que ele encontra Melquisedeque, vai dizimar para Melquisedeque, e ele vai vir sobre várias situações, só que Abraão não tem descendência, ele era estéril. Lembra de toda aquela situação? Deus promete um filho a ele, e a gente chega nesse ponto aqui. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão. Já tem uma resposta para a gente, né? Tem gente que fala assim, pastor, tem gente que fala assim, galardão vai ser o quê? Vai ser diadema? Vai ser anel? Vai ser o quê? Porque eu quero galardão. Tem gente que é ambiciosa até no céu, né? Eu quero galardão. O nosso galardão é o Senhor, irmão. Amém? Se isso não te satisfaz, não te deixa contente, eu não sei o que você quer. Deus está falando assim, Abraão, eu sou o teu galardão. Qual é o nosso presente lá no céu? Porque tem gente que quer ir para o céu, Jorge, mas aí fica inquieto, eu quero saber o meu galardão. Eu quero saber do meu galardão. Sabe que a pessoa assim, vou te dar um carro, mas o que tem no carro? Tem roda, tem pneu. Não, mas tem surround, Bluetooth, mas tu tem que ter carro. Nós seremos salvos. Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Mesmo que haja pedrinha, ainda assim é pequeno, porque Deus é o grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não tens me dado filhos, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Está falando aqui do filho de Eliezer. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se a podes contar, e dize-lhes: assim será a tua descendência. E creiam nele. É um texto bonito, já virou até música, mas particularmente a parte bela do texto vem depois. Para mim, é bonito, né? E disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? O que Abraão? Deus está falando assim: Abraão, eu vou fazer isso na tua vida. Abraão vai dizer assim para o Senhor: Senhor, mas como é que eu vou saber se isso realmente vai acontecer? Qual é a garantia que eu tenho que isso realmente vai acontecer? Aqui Deus começa a falar do contrato. Olha no versículo 9. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos. Falamos de manhã que a Bíblia é muito simbólica, tem coisas que às vezes a gente não entende. Mas por que tudo de 3 anos? Jesus, após ser batizado, se a gente fizer uma conta, o ministério de Jesus Cristo durou quase 3 anos, até a sua morte. Então, esses animais que Deus está pedindo para Abraão com 3 anos, apontam para Cristo. Eu separei aqui alguns textos. Pastor Sandro, como é que você chega nessa conta? Está dizendo na Bíblia que Jesus Cristo perambulou pela terra durante 3 anos? Não diz. Mas se a gente contar o período das festas, chega a quase 3 anos. João, não precisa botar esse texto não, mas, por exemplo, João 2:13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Aí João capítulo 6:4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, ou seja, uma outra Páscoa. E a terceira Páscoa, João 11:15, estava próxima a Páscoa dos judeus. Então, pela contagem das Páscoas que Jesus faz, a gente consegue compreender que o ministério de Cristo teve quase 3 anos, dando sentido a esses animais que Deus pede para Abraão, apontando para a questão da figura do Cristo. Bem, vamos continuar. E ele vai dizer, fora o carneiro, ele vai dizer assim, e traga também uma rola e um pombinho. Isso é muito legal. Porque Moisés, olha isso, Moisés viria quantos anos depois? A lei?
430 anos depois. E lá na lei havia algo que falava sobre a rolinha e o pombinho. Levítico 5, de 5 a 7 diz: será, pois, que culpado, sendo de uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E se a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará a expiação do pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará uma expiação de culpa pelo que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, uma para a expiação do pecado e outro para o holocausto. Você vê, olha, a lei nem tinha chegado ainda e Deus já estava dando os sinais para Abraão. Porque, na verdade, o texto de Levítico, se você continuar, é bem legal. Porque Deus fala assim, olha, quem pecar, traga um animal, traga um cordeiro. Se não tiver dinheiro, pode ser pombo. Mas se tiver na braba mesmo, que não consegue nem pegar um pombo na praça, traz farinha. Que ele vai dizer uma flor de efa, que era uma medida de farinha. Aí Deus vai continuar dizendo para Abraão, ele vai, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Versículo 10. E trouxe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte delas em frente da outra, mas as aves não partiu. Só na distinção dos animais, Deus, por apontar para Levítico, já diz que essa promessa, esse contrato alcança a todos, tanto pobres quanto ricos. Ninguém fica de fora. Isso é muito bonito. Quando Deus, já na aliança com Abraão, fala, traga um cordeiro, traga uma pomba, ele já está falando, olha, nesse meu contrato todo mundo vem. Não tem pobre, não tem rico, não tem mulher, não tem homem. E aí, como é que se dava o contrato nessa época? Deus vai dizer assim, olha, pega os animais, as aves não, porque eram pequenos, e Deus diz assim, olha, parta esses animais do meio, porque eram assim que eram firmados os contratos na época. Os animais eram partidos no meio, ficava metade de um animal de um lado e a metade do animal do outro lado. Como que era firmado esse contrato? Eu e o Marcelino firmamos um contrato, o Marcelino vai me vender uma fazenda dele, um latifundiário. Vamos firmar um contrato, estamos aqui na época de Abraão. Pega o animal aí, Marcelino, vamos partir esses animais do meio. Bota de um lado de cá, bota do outro lado. Como é que eu firmo esse contrato? Eu pego, dou o braço para o Marcelino, que não tinha Covid na época de Abraão, e eu vou passar no meio dos animais. Eu e o Marcelino. Qual era o sentido disso? De eu virar para o Marcelino virar para mim e dizer assim, se tu não firmar o contrato, teu destino é esse aí. Tu morre. Parece ser bonitinho, mas não é bonito não. O contrato era uma ameaça de morte. Ou você honra o teu contrato, senão tu vai ter isso aí para a tua vida. Você poderá ser condenado à morte. Bem, vamos continuar. Ele partiu pelo meio e pôs cada parte deles em frente uma à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres dos animais. Abraão, porém, as enxotava. O que está mostrando aqui? Abraão está ali diante de um contrato que está prestes a ser assinado por ele e Deus. Deus falou, olha, faça todo o ritual aí, vamos fechar um contrato. Só que como ele parte os animais, aquele cheiro começa a atrair aves de rapina, talvez urubu, sei lá, abutre, corvo, não sei. Essas aves, talvez gavião, falcão, essas aves que são carnívoras, né? E a Bíblia vai dizer que Abraão ficou preocupado e começou a enxotar aquelas aves. Isso fala muito do esforço humano em tentar preservar o nosso contrato de aliança com o Senhor, a nossa salvação, do esforço que às vezes a gente quer fazer em sustentar, em manter a nossa salvação. Só que da mesma forma que aconteceu com Abraão, acontece conosco. Não tem esforço que a gente possa fazer para manter a nossa salvação, porque ninguém consegue. O livro de Salmos vai dizer que a redenção de uma alma é caríssima, ninguém tem condição. E aí olha o que acontece. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Abraão desfaleceu, ele perdeu as forças. Irmãos em Cristo nossos, que vivem uma vida atribulada, de religiosidade, com medo de perder a salvação, em atos desesperados de não perder a salvação, de não posso fazer isso, uma hora vai ruir. Porque ninguém aguenta isso. Ninguém suporta isso. Ninguém suporta um jugo tão pesado. É por isso que Jesus Cristo vai dizer, olha, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve, meu jugo é suave. A palavra de Deus é tão libertadora para os nossos corações, mas infelizmente tem irmãos que vivem uma vida, não estou falando que eles não vão para o céu não,
mas não precisariam estar vivendo isso, porque Jesus Cristo trouxe liberdade para a nossa vida. E eu não estou falando de libertinagem, não. Isso aí é o final da pregação, que eu vou chegar lá em nome de Jesus Cristo. Vou profetizar a pilha parada daquele relógio. E vai dizer, e pondo-se o sol, Abraão dormiu, ou seja, ele perdeu a condição de proteger aquele contrato, e os animais e aquelas aves conseguiram ter acesso àqueles animais mortos. Então disse Abraão, aí Deus disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência. Olha isso, falando aqui já do povo que seria escravo no Egito, muito tempo antes. Peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, falando do povo lá dentro do Egito. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Lembra quando o povo sai do Egito e o pessoal dá o ouro para eles? Olha Deus falando tudo com Abraão. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Ele vai dizer, Abraão, você não vai viver nada disso, você vai viver bem, você vai morrer bem. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. O que Deus vai dizer? Não, eles vão ter que esperar um tempo na escravidão, porque todo esse povo aqui, eles ainda não pecaram o suficiente para eu julgá-los. O pensamento de Deus é engraçado. Olha como é que ele é justo. Eles vão perder a terra, essa terra vai ser de vocês, mas eu ainda não posso julgá-los agora, porque eles ainda não pecaram o suficiente. Estranho isso, né? Para nós é estranho, para Deus é a medida dele. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E aí, olha que legal. Abraão tinha lá os animais mortos, tinha uma fogueira, e posto o sol, houve uma escuridão, e eis um forno de fumaça. Havia uma fogueira. E aí o texto vai acontecer, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado toda essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o perizeu, os refaíns, e o amorreu, o cananeu, o girzeu, o jebuseu. Por que os judeus são tão firmes quando eles voltam e existem essas batalhas, até hoje, né, lá na faixa de Gaza? Porque eles são firmes nessa promessa. Eles vão dizer assim, não, mas os outros povos já estavam lá. Deus falou para Abraão, eu vou te dar. Serão suas. A terra dele serão suas. Porque era onde Abraão estava. Só que haveria outros povos que nasceriam. E aí tem aquele processo de o povo de Deus voltando, saindo do Egito. Mas o belo desse texto é o seguinte. O que nós falamos? Como era feito o contrato? Matava-se os animais. E os dois elementos do contrato passavam entre os contratos. Eu e o Marcelino firmamos um contrato. Só que com Abraão não foi assim. Porque a Bíblia diz que Abraão se cansa de tanto espantar as aves. E Abraão dorme. Só que enquanto Abraão dormia, a Bíblia vai dizer que de dentro da fogueira se levanta uma tocha e que passa sozinho pelos animais. E Deus diz assim, firmei a aliança contigo. Deus passou sozinho. Deus disse assim para Abraão, você não tem condição de cumprir a tua parte. Eu cumpro a minha, eu cumpro a tua. Isso dá segurança para o nosso coração, irmãos. Isso é lindo. E se ele de Deus mostrar para mim e falar assim, olha, a salvação não depende de você, eu passei sozinho. A salvação não depende de nós, Cristo foi sozinho para aquela cruz. Ele não foi acompanhado, nem o Pai o acompanhou. Ele foi sozinho, aquela tocha passou sozinho entre os animais. Por isso, eu e você, todos aqueles que são lavados e remidos pelo Senhor, não temos risco de sofrer nenhum tipo de condenação, porque Deus, em Cristo, firmou esse pacto da aliança, garantindo tanto a parte dele quanto a nossa. Isso é muito glorioso. Isso já tira um fardo imenso das nossas costas. Saber que a nossa salvação está segura em Cristo. Saber que, como diz lá na carta de Judas, que é Jesus que vai nos apresentar diante do Pai. A obra não é nossa. O que cabe a nós é descansar. O que cabe a nós é louvá-lo. O que cabe a nós é extravasar o nosso coração no meio da adoração, de tão gloriosa que essa obra de salvação é. Versículo 18 ainda da carta de Gálatas. Aí Paulo vai dizer, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Não provém da lei. Essa herança vem da promessa que Deus fez para Abraão. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Foi de graça. Logo,
para que é a lei? Aí você vai dizer, Senhor, então por que Deus mandou a lei? Vamos falar agora sobre a lei. Para que é a lei? Aí ele vai dizer, porque por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Bem, a Bíblia não tem relato muito bem sobre os anjos, pode estar sendo referido ao anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, lá no Monte Sinai, ou talvez ou figuras angelicais que estiveram ali com Deus e Moisés. E o medianeiro é Moisés, que foi o que mediou a aliança entre Deus e o povo. Bem, para que serve a lei? A lei serve para mostrar o meu pecado. A lei não é para me salvar. A lei serve para mostrar o quão terrível é o meu pecado. A lei serve para me mostrar o quão terrível, quão grandemente eu sou um transgressor. A lei serve para mostrar o quão grave é o meu pecado. Que isso, Sandro? Deus deu isso? Deu. Por quê? Porque a partir do momento que eu entendo quão grande é o meu pecado, eu compreendo quão grande é o amor de Deus em me salvar, mesmo tendo cometido um pecado tão intenso. Quando a lei me mostra o quão miserável sou, eu compreendo como Deus é gracioso. Porque como Ele pôde ter salvo uma pessoa tão miserável, tão pecadora? A lei serve para mostrar as nossas falhas. Onde não há lei, não há falha. Sandro, ele pegou aquilo lá. Havia uma lei dizendo que não poderia. Quando nós estávamos no congresso, o pastor Nicodemos contou uma história que foi muito engraçada. Ele contou a história de um hotel de vidro. Era todo de vidro. Tudo de vidro. Aquele hotel já tinha 10 anos. E aí trocaram o gerente. E aí chegou um gerente novo, né, querendo mostrar serviço. Chegou pro dono do hotel. Você não acha muito perigoso, não, esse hotel todo de vidro? De alguém tacar uma pedra e quebrar? Mas aquele hotel já tinha 10 anos. Aí ele falou, não, vamos botar uma placa. E botaram a placa lá na frente do hotel. Proibido jogar pedras. No outro dia tinha uma vidraça quebrada. Porque o ser humano, ele em natura, ele é um transgressor da lei. Ele é um transgressor da lei. Diga para o seu filho assim, olha, não faça isso, hein? Acabou, meu irmão. Ele vai fazer. É por isso que às vezes a igreja que fica tão não pode, acaba aguçando o desejo de pecado, porque é de nós, é da nossa natureza caída transgredir a lei. O ser humano gosta de desobedecer. Eu falo isso com meus filhos, cara, você gosta de desobedecer? Gosta. Porque é do ser humano querer transgredir também as leis de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aos Romanos. Romanos 3, 1 a 4. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncidão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgados. Versículo 9 ao 12. Pois que, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, isso é Davi que fala, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Romanos 3, versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Para que serve a lei? O apóstolo Paulo vai dizer que a lei tem dois objetivos. Primeiro, para calar a nossa boca. Para calar a nossa boca. Para quando a gente chegar diante de Deus, Senhor, olha, eu fui o bambambam. Deus vai falar assim, tu cala a tua boca, porque tu era pecador e tu errou. Você não tem nada que falar. Você não tem nada que justificar o teu pecado. Porque quando a gente quer justificar os nossos erros, a gente desqualifica a obra de Cristo. A única coisa que a gente precisa chegar diante de Deus, Senhor, me perdoe. Primeiro objetivo da lei, calar a nossa boca. Tirar o peso das nossas palavras diante de Deus. Segundo objetivo da lei, fazer com que todos sejam culpados diante de Deus. Todos. Porque todos pecaram. Então o objetivo da lei foi avultar, foi deixar nítido, notável, mostrável, que todos nós somos pecadores. Foi mostrar, e aí, ó, tá vendo? Você falhou, você não consegue fazer. Olha lá, você pecou. Você pecou. Você pecou. Quando Jesus fala para aquela mulher, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, o que Jesus Cristo está falando? Todo mundo pecou.
Todo mundo pecou. A lei serve para me colocar condenável diante de Deus. Logo, a lei não aniquila a graça. A lei trabalha para a graça. A lei prepara o terreno dos nossos corações e da nossa consciência para que a gente entenda a necessidade da graça. Porque o que a lei me disse? A lei me disse que eu era pecador e eu merecia para o inferno. A lei me mostrou que eu não sou capaz de cumprir os preceitos de Deus. É necessário uma ação espiritual, ascendente, sobrenatural e divina que me livre da condenação. Porque o que nós merecemos? Merecemos o inferno. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós. Se você não é pecador, passeia lá pelos 10 mandamentos e me diga se você consegue passear por todos sem quebrar algum. Ou escreva todos os teus pecados e coloque no papel. Pastor, leia no microfone. Ninguém aqui faria isso. Ninguém aqui faria isso. Uma vez assistindo um filme, acho que era um desenho, e ele dizia assim, será que se a gente fosse capaz de transformar todos os nossos pensamentos em filme, você passaria esse filme na igreja? Chamaria a tua família, gente, vamos assistir um filme? Esses são os meus pensamentos de hoje. Talvez nem o teu irmão que está sentado do teu lado, minha esposa mesmo, ficaria assim, oi, que isso? Você pensou isso de mim? Todos nós somos pecadores, queridos. Vamos lá, Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A fé estabelece a lei. A lei não foi destituída. Quando a gente fala da lei, a gente não está falando daqueles códigos civis, não. Estou falando do Sinai, dos 10 mandamentos. Estou falando de festas, nada daquilo não. Estou falando das leis morais do Senhor. 1 Timóteo 1, versículo 8. Olha o que o apóstolo vai falar. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. A lei é boa, gente. A lei é boa. A lei é boa. Não, pastor, a lei acabou. Se lê, mas, olha, gente, eu viro para mim assim, se algum cliente fala assim, não, pastor, a lei acabou, a lei não serve. E hoje eu vou ficar preocupado se você chegar perto da minha esposa, que a Bíblia diz que está lá na lei, ó, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se você discorda da lei, já vou ficar preocupado contigo. Se você discorda da lei, já vou pegar a minha carteira, porque diz, olha, não desejarás, não roubarás. Se você fica com o problema da lei, eu vou ter medo de brigar contigo, porque a lei diz, não matarás. Alguém realmente acha que a lei é ruim? Não é. A lei são os princípios de Deus. Agora, as festas, aquilo ali é outra coisa, aquilo ali não é lei. Eu estou falando da lei do Sinai, da lei que Deus estabeleceu. Gálatas 2, 16 ao 21. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. É por isso que nós não somos salvos pela lei. Porque a lei, ela só serve para mostrar o quão condenáveis nós éramos. Ela não veio para nos condenar. Ela veio para nos mostrar o quão condenáveis, o quão errado nós éramos. Mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver o quê? Para Deus. A lei me mostra que aquele santo que não consegue cumprir a lei precisa morrer. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. É isso que a lei me mostra. A lei fala assim, Sandro, aquilo que tu era precisa acabar. É necessário que você perca a sua vida. E que você faça como Jesus Cristo falou para Nicodemos, falamos hoje de manhã. É necessário que você nasça de novo. Não voltar ao ventre da mãe, como os espíritas acham, mas nascer da água e nascer do Espírito, para você viver em Deus. E por que eu entendo que eu preciso morrer? Porque a lei me falou isso. Eu não era capaz de cumprir os desígnios de Deus. Bem, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, e Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, que é em vão. Se a gente toca a nossa vida achando que a nossa salvação depende da quantidade de tempo que a gente gasta em oração, depende da quantidade de jejum que a gente faz, depende da quantidade de monte que a gente sobe, depende da quantidade de capítulos da Bíblia que eu leio. E olha que a gente incentiva mesmo a leitura da Bíblia. Mas mesmo assim eu vou falar, se a gente acha que eu sou salvo porque eu leio a Bíblia,
pela quantidade que eu li a Bíblia, eu vou estar invalidando a morte de Cristo. Porque eu vou dizer que a salvação depende das minhas obras. Não é. A salvação é obra exclusiva de Cristo. Não merecemos. Não é meritório. Não há nada que eu me faça merecer a salvação. Tudo isso que eu falei não é meritório, não é para merecer, é para agradecer. Você não louva para merecer, você louva para agradecer. Você não ora para merecer, você ora para agradecer. Você não lê a Bíblia para merecer, você lê a Bíblia para agradecer e para conhecer do Senhor e para ser mais grato ainda. Tudo é por gratidão, não é por merecimento. Bem, e aí do versículo 23 ao 29, Deus vai meio que refalar em relação às promessas dele. Então, essa é a real relação entre a lei e a graça. A lei é um instrumento da graça para mostrar para nós o quão nós precisamos da lei. O texto vai dizer que a lei, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei era, nós estávamos encerrados debaixo da lei. Isso é ruim? Nesse ponto de vista porque a lei era o carcereiro, era o nosso carcereiro. As pessoas ali no Velho Testamento, no período de Moisés, viviam sob o jugo da lei. Mas também havia um ponto positivo, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a lei era o aio. O que é um aio? Um aio era um servo que cuidava de uma criança com dinheiro. Ele era tipo um guia, tipo um tutor. Eu era um pai, eu era um rei, eu era um monarca, e eu não tinha tempo de criar meu filho. E aí, tá vendo? O aio é babá, basicamente, né? Ele vai falar assim, olha só, você vai ensinar tudo para o meu filho, vai guiá-lo, vai passar valores. E o aio guiava a criança até ela chegar à maioridade, para ela ter direito à herança. Esse era o aio. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei era o nosso aio. O que a lei fez? A lei nos guiou na nossa imaturidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês já deviam estar comendo alimento sólido. A lei nos guiou até que nós chegássemos à plenitude da nossa maturidade da revelação. Quem é a plenitude da maturidade da revelação? Jesus Cristo. A lei nos pegou pela mão e nos levou até Jesus Cristo. E aí agora, estando em Cristo, tendo alcançado a nossa maturidade, não, a lei perde o seu valor instrucional. A lei, porque agora eu entendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É triste quando a gente vê irmãos nossos que ainda precisam desse aio, que ainda precisam estar aprisionados a coisas porque senão não conseguem caminhar. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós devemos conquistar uma independência, não dele, mas uma independência de rigores, de pessoas que fiquem guiando a nossa vida o tempo todo. Não porque a gente não tem que ouvir nossos irmãos, nossos líderes, mas hoje nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos Cristo habitando no nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Ele deve ser a nossa guia, não um rumo de costumes, não um compêndio de regras. Não, o que eu faço? Ai meu Deus, preciso falar com o meu pastor. Calma aí, vou ligar para o pastor. Aí você precisa de aio, aí você precisa de tutor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 4, do 1 a 4, vai falar sobre isso. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Olha isso. Por que tem crentes, irmãos nossos, que vivem uma vida sofrida? Igual a vida do ímpio lá fora. Por quê? Porque ainda não entenderam a beleza da palavra de Deus. A criança é rica. Mas o que Paulo está dizendo? Enquanto ela está pelo aio, qual a diferença da criança para um servo? Nenhuma. É filho de rico, mas está sendo guiado. Está sendo guiado, inclusive, por um outro servo. Aí ele vai continuar. Em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Muitas pessoas sofrem que não deveriam estar sofrendo, porque não entenderam ainda a palavra de Deus. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Está falando do quê? Da lei. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Acabou. Já passou da hora de nós sermos guiados por Jesus Cristo. Já passou da hora. Já passou da hora da gente alcançar essa maturidade em Deus e deixar essas coisas de menino, essas pendengazinhas, essas bobeirinhas, sabe? Não sei o quê. Não, eu vou conversar com o pastor. Não, tudo bem, você pode conversar, eu vou te atender. Mas a plenitude já chegou.
O tempo da plenitude já chegou. Cristo já empoeirou seus pés nessa terra. Cristo já andou no nosso meio. Cristo já nos deu a sua palavra. Bem, para a gente estar encerrando. Sandro, e onde fica a questão da salvação que não se perde? Eu tenho muita certeza da minha salvação. Muita. Conversamos até sobre isso, né? Lá no gabinete, por alto. Tenho muita certeza, porque por muito tempo, muitos dos nossos irmãos vivem a sua vida cristã como se fosse uma verdadeira roleta russa. Ai, meu Deus, perdi a salvação. Ai, meu Deus, agora eu me consagrei. Ai, meu Deus, eu olhei, a mulher passou de uma forma indecente, eu olhei e perdi minha salvação. E tu fica perdendo, pega. Que é isso, bagunça? Bagunça? Mas que salvação frágil é essa? Que obra frágil é essa que Cristo conquistou na cruz por nós? Que coisa frágil foi essa que Deus colocou em nossas mãos? A salvação é poder de Deus na nossa vida. Compreende? A Bíblia diz que o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Ser salvo é poder. A Bíblia diz que todos aqueles a quem receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se uma vez que você é salvo, Deus te deu um poder de ser feito filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, existe um pai que peleja as minhas guerras. Existe um pai que me defende contra o ataque do mal. Existe um pai que não dá ouvidos para o acusador, porque ele sabe que eu sou justificado, que ele sabe que Jesus Cristo morreu na cruz. Que salvação é essa, frágil, que por qualquer coisa se perde, que qualquer coisa se quebra? Foi Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A salvação foi dele. Ele não produziria algo quebrável, tão frágil. Pessoas vivem aí desesperadas, com medo de perder a salvação. Pastor Sandro, então o senhor está dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre? Não sei se você está esperando isso a pregação toda. Não sei. Em mim eu sei. Ninguém me separa do amor de Deus. Nem morte, nem anjo, nem fome, nem poderes, nem espada, nem tribulação, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. Que eu sei que ninguém é capaz de me separar do poder de Deus. Nem o diabo, olha, nem anjos. Anjos não é só bom não, tanto anjos bons como os anjos maus. Ninguém pode me separar do amor de Deus. Eu digo que ninguém perde a salvação. Por exemplo, eu perdi meu óculos. Por que eu perdi? Porque eu não sei onde ele está. Compreende? Então perder, igual quando eu falo assim, a menina perdeu. Perdeu nada, sabe muito bem onde deixou. Ninguém chega em casa, ih mãe, perdi. Perdeu o quê? Como assim? Perdi como, filho? Você não perdeu, você entregou. Você entregou para qualquer um, problema teu. Escolhesse melhor. Perdeu nada, neném. Perdeu nada, bebê. Tu entregou. As pessoas não perdem a salvação porque ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer assim, Osana, Jesus voltou. Tocou a trombeta, que o pessoal diz que tem a trombeta. Pá, e o pessoal, uhul, tô salvo. Feliz da vida. Jesus Cristo falou assim, o que foi? Vai entrar aqui não. Quê? Eu não tô salvo? Mentira. Ainda Jesus chama de... Ninguém vai chegar assim diante de Deus não, meu irmão. Ninguém será pego de surpresa. Ninguém perde salvação. Ninguém. Porque quando eu entendo que eu digo que a pessoa perdeu, pressupõe que a pessoa em algum ato falho da sua vida deixou de ser salvo e nem percebeu. Um crente sabe que é salvo. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica no seu coração. Fazendo o quê? Fazendo ele clamar, Abba, Pai. É o nosso desejo ardente pelo Senhor. Como é que eu sei que eu sou salvo? Quando eu viro para Deus e digo, Abba, Pai. Quando eu me relaciono com Deus como filho. Quando eu desejo o Senhor intensamente. Essa é a certeza da salvação que arde no nosso coração. Sandro, como é que eu sei que eu sou salvo? Tu deseja o Senhor? Então você é salvo. Porque o teu espírito testifica com... O teu coração testifica com o Espírito Santo dizendo, Abba, Pai. A Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Você tem desejo de estar no céu. Você tem desejo por Deus. Isso é a testificação da salvação. É a certeza que Deus te deu. Olha, você é salvo. Agora, quando não há esse meu relacionamento com o Senhor, aí eu não sou salvo. E ninguém está enganado. Porque a gente pode enganar todo mundo, mas dá duas pessoas que você não engana. A primeira é Deus e a segunda é você mesmo. Porque você sabe como é que você está.
Você pode botar um sorriso cheio de canjica na tua boca, mas você sabe como é que você está lá dentro do seu interior. Você sabe como é a qualidade da sua fé. Bem, eu não sou calvinista extremo. Os calvinistas vão dizer, mesmo que ele queira largar o Senhor, ele não consegue. Bem, a leitura que eu faço da Bíblia já me impede de crer assim. Eu sei que tem irmãos nossos que creem assim. Mas Hebreus 6, de 4 a 6, vai falar sobre pessoas que participaram no poder do mundo vindouro. Vamos ler? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, eles participaram do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, das virtudes do século futuro e recaíram, outra vez sejam renovadas por arrependimento. O que isso significa? Significa que não é impossível que o homem quebre o contrato com o Senhor, mas também significa que é impossível que ele retome. Já falamos sobre isso aqui, foi uma pregação até meio tensa. Aquele que apostata da fé nunca mais volta ao Senhor. Nunca mais. E por que ele não volta ao Senhor? Porque o texto vai dizer, porque eles tornaram a matar Jesus Cristo. Eles levaram Cristo novamente ao vitupério. Lembra do contrato com Abraão? Abraão, veja isso aí. A alma que pecar, ela vai morrer. E a gente não tem como saber. Falamos isso na pregação. É por isso que a gente prega, inclusive, para desviado. Talvez a pessoa esteja fraca na fé. Tem pessoas que esmorecem. Mas Deus estabelece a sua aliança. Ele garante a aliança. Compreende? Existem pessoas que talvez vão passar anos fora da presença de Deus e lá no finalzinho, mas ele é justo. Aí é outra pregação. Vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores. O que eu não acho justo é você torcer para ele ficar no inferno. Isso aí que eu acho estranho. Né? Que eu falo assim, poxa, tá vendo, irmão? Ficou 50 anos longe do Senhor, voltou e morreu. Você tinha que ficar feliz, irmão. Escapou do inferno, foi livre. Tem crente que não fica, não. É mole, né? Não é mole, não, irmão. Não é mole, não, porque não foi tu que subiu na cruz por ele. Faz isso para Jesus. Pergunta se foi mole para Jesus. Pergunta o quanto Jesus Cristo esperou para que ele retornasse para ele. O crente, tem hora que crente me irrita, meu irmão. Tem hora que crente irrita, não é? Em vez do cara vibrar, que a pessoa, é mole, dá a impressão que ele também está querendo viver as coisas do mundo. Dá a impressão que ser crente está sendo um fardo para o cara. Dá a impressão que ele tinha inveja lá, tá vendo lá? Miserável. Viveu tudo que eu queria, ainda conseguiu ser salvo. É capaz de eu estar aqui na igreja e ir para o inferno. Desgraça. Não é salvo, irmão. Porque o coração de um salvo diz, Abba, Pai. Um coração de um salvo entende que Deus é o nosso grandíssimo galardão. O coração de um salvo compreende que não há nada que o mundo possa me oferecer que seja melhor do que a própria presença de Deus na minha vida. Logo, essa lógica não existe. Então quer dizer, uma vez salvo para sempre, então eu vou para a rua, mamãe, eu quero. Não, meu irmão. Tem isso não, meu irmão. Porque o salvo anseia pelas coisas do Senhor. Um salvo deseja o Senhor. Um salvo compreende o salmo de Davi. A minha alma te deseja, como uma terra seca e cansada. Eu busco pelas tuas águas, assim como o corvo. Isso é a vida do salvo, meu irmão. Isso é a vida daquele que deseja o Senhor constantemente. Compreende, meu irmão? Isso é um diálogo impossível. Bem, Gênesis 17, versículo 7... E eu estava assistindo a pregação, que a gente assistiu, né? E ele vai para uma outra vertente. E ele trabalhou esse texto. Só que no versículo 17, no capítulo 17, versículo 7, quando eu compreendo que a aliança foi feita com Abraão, Sandro, você não explicou, então como é que o pessoal da lei era salvo? Eles eram salvos em Jesus Cristo. Eles eram salvos pela graça. Ué, Sandro, mas não tinha Jesus Cristo. Quem falou? Quem falou que não tinha? Por que nós somos salvos? Porque nós cremos no Jesus Cristo que o quê? Que veio. Por que eles eram salvos? Porque eles criam no Jesus Cristo que o quê? Que viria. A salvação é toda em Cristo. Eles esperavam por Cristo. Eles entregaram a sua vida a Cristo. Compreendem? E outra, irmão, a gente também não está esperando um Cristo que ainda vai vir. A gente também está debaixo de uma promessa. A gente também está debaixo de uma esperança. A mesma esperança que eles tinham. De um Messias que viria. Não estamos muito diferentes dele. A diferença é que Jesus Cristo já veio. Talvez nós sejamos até mais condenáveis. Porque Jesus Cristo não tinha passado pela terra, mas havia promessa. Havia a promessa do Messias. Nós também estamos debaixo de uma promessa, esperando a volta de Jesus Cristo. Mas Gênesis 17, versículo 7. Já vou encerrar, Eloá. Eloá está chateada comigo. 17, versículo 7. A Letícia deu um beliscão nela. Fala, pastor, que está demorando.
E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua. O que é uma aliança perpétua? Para sempre. Para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Versículo 9. Disse Deus a Abraão, disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Versículo 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, porque quebrou a aliança. Esse é o apóstata, é a pessoa que larga a fé, não porque perdeu, mas porque resolveu quebrar a aliança. Ele olha para trás e diz assim: eu não quero esse Deus, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de igreja. Ele posta coisas debochando da fé. Eu tenho certeza que muitos aqui devem conhecer pessoas assim, que um dia já estiveram na igreja e que hoje apostataram na fé, que afrontam o Senhor, que debocham de Cristo. Isso é terrível o que eu vou dizer, mas eles jamais voltarão, porque eles levaram Cristo de novo ao vitupério. É isso que Hebreus diz. Que isso, são Deus é amoroso, mas Ele tem as suas leis. Ele vela pela sua palavra. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. É o desejo dele. Mas isso não impedirá que Ele envie muitos ao inferno. Compreende? Porque Ele tem a sua palavra. Romanos 2, 25. Mais uma vez, que foi o texto que a gente leu. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se guardares a lei. Muitos judeus eram circuncidados na carne, mas não guardavam as leis do Senhor. Mas se tu és transgressor da lei, logo a tua circuncisão é incircuncisão. O que isso quer dizer? A circuncisão é a marca da minha vida. Sou um cristão. Talvez o batismo, para o pessoal que vai se batizar aí, o batismo é a figura mais perto da circuncisão. Vai ser uma marca na vida de vocês. Engraçado que está todo mundo no cantinho ali, no mesmo canto. Coincidência, é bom que eu mire em vocês. Vai ser uma marca na vida de vocês. Agora, se vocês entrarem nisso aqui, olha, fui marcado, fui lavado. E se vocês transgredirem a lei, isso que aconteceu deixa de ser qualquer coisa. Torna a ser qualquer coisa. Porque essa circuncisão se torna incircuncisão. Agora, se pois a incircuncisão guardar os preceitos da lei, talvez uma pessoa, o ladrão da cruz, não foi batizado, mas guardou a lei no último restinho da sua vida. Porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ele vai dizer, quer dizer que ele não foi salvo só porque não batizou? Ele foi salvo só porque não tomou ceia? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura a ti pela letra, e a circuncisão és transgressor da lei? Aí ele vai dizer, porque não é judeu aquele que é judeu no exterior, e não é circunciso aquele que é apenas na carne, aquele cara que bota o terno, que bota a gravata, que quer mostrar sinais aparentes. Não é esse aquele que é circuncidado, mas é judeu. A Paulo que está falando para os judeus, né? E é circuncidado aquele cujo coração e o espírito é circuncidado. Não na letra, não, a letra aqui diz é a lei, não pelas obras da lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Não é por causa das obras da lei, não é por causa da minha religiosidade. A salvação que não se perde é a salvação que habita em um coração circuncidado ao Senhor. Aquele que tem a sua vida marcada pelo Senhor, aquele que teve o seu coração marcado pelo Senhor. Essa salvação ninguém toma, ninguém rouba, ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira, porque quem firmou essa aliança com você foi Deus. Ele garante essa aliança. O que a gente precisa fazer? Só honrar o pacto. Isso não é peso, isso é só ser grato. É só ser grato. É só gerir a nossa vida a fim de agradá-lo, de louvá-lo. Ninguém que é marcado e é circuncidado no seu coração perde a salvação, porque Jesus Cristo garante o contrato. Deus garante o contrato. Abraão estava dormindo, Deus se levantou em forma de fogo, passou pelos animais e depois disse: Abraão, eu vou garantir o teu contrato.
tu vai entrar na terra, a tua geração vai entrar na terra prometida. Eu garanto a minha parte, eu também garanto a sua. Nosso Deus é lindo, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Ele está dizendo assim: só usa a sua vida para me louvar, só usa a sua vida para me adorar. Descansa em mim, se agrada de mim, só me louva, só anda na minha presença, só me serve. Deixa que de tudo eu vou cuidar. Da tua salvação eu vou cuidar, da tua vida espiritual eu vou cuidar. E Ele está cuidando, e Ele já está cuidando agora, porque Jesus Cristo foi ao céu preparar moradas. Compreende, irmão? Compreende? Ou tu acha que Jesus Cristo é onisciente, meu irmão? Ou tu acha que ele está... É claro que é simbólico, né? Mas assim, ou tu acha que Jesus Cristo está fazendo uma casa lá? Caramba, essa casa era dele aí, ele nem veio. Puxa vida, fiz a tua. Jesus Cristo foi preparar a nossa morada, meu irmão. A nossa casa já está lá preparada, né? Da minha casa, minha vida, não. Isso aqui vai ser do Sandro, isso aqui vai ser do Eduardo, isso aqui vai ser da Ives, que a gente não vai ficar na mesma casa, né? Tá bom também, né? Esse tempão aqui na terra tá bom, né? Vai. Que no céu não tem casamento, né? Então vamos curtir agora, né? Isso aqui vai ser do Alexei, isso aqui vai ser do Gilson, isso aqui vai ser da Valéria. Tá vendo, Gilson? Não vai ter Valéria, vai dividir casa com a Valéria, não. Jesus Cristo já foi preparar a nossa morada. Por quê? E por que Ele não vai ser pego de surpresa? Porque Ele garante a nossa salvação. Ele sustenta o pacto. E aí é por isso que a gente entende que a Bíblia vai dizer: mesmo que o homem seja infiel, o Senhor é fiel, porque Ele não pode se negar. Isso é profundo, meu irmão. Às vezes, muitas vezes, todos nós aqui somos infiéis ao Senhor. Todos nós aqui pecamos. E nós perdemos a salvação por causa disso? Porque ainda que o homem seja infiel, o Senhor é fiel. E Ele é fiel a quem? A mim ou a Ele? A Ele. Por quê? Porque Ele não pode se negar. E o que Ele não pode se negar? Ele virou para mim: eu firmei um contrato contigo, eu garanto a minha parte, eu garanto a sua. Eu não quebro a minha palavra, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Se eu te falei que tu és salvo, tu és salvo. Não depende de tu, não depende da tua igreja, depende do que eu fiz por você. Eu enviei meu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Jesus Cristo é lindo. Nosso Deus é um Deus amoroso e maravilhoso. Ele prepara tudo para nós. O que fazer então? Só louvá-lo e agradecê-lo. Colocar a nossa vida à sua disposição, da sua obra, do seu reino. Leve a sua vida assim, meu irmão. Siga assim com o Senhor, desejando mais do que tudo, porque Ele é o seu grandíssimo galardão. Amém? Vamos ficar de pé? É muito bom falar da palavra de Deus, né? Eu gosto muito. Eu gosto tanto que sempre eu passo. Né? Passei 15 minutos, vou gastar mais agora uns 3 orando. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar. Quando a gente fala que quero orar por você, dá a impressão de uma coisa de arrogância, né? Mas eu quero orar por nós. Quero orar pelas nossas vidas. Se você está aqui nessa noite e você sente que talvez você esteja nessa situação, diz assim: eu acho que eu tenho andado displicente em relação à minha gratidão à aliança do Senhor. Retome hoje. Retome hoje. Avalie a tua vida com Deus hoje. Nosso Deus é amoroso. Ele é amoroso. Veja tudo que a gente falou hoje. Olha o esforço que Ele fez em te dar a certeza de que você é salvo. Ele não só te salvou, Ele quer que você tenha certeza que você é salvo, para que você viva confiando em seu amor. O verdadeiro amor lança fora o medo. Quem não ama jamais é aperfeiçoado. Precisamos ser aperfeiçoados no Senhor. Retome hoje o seu andar com Jesus Cristo. Retome hoje a sua caminhada com Jesus Cristo. Se você quer fazer isso, nós vamos estar aqui para te ajudar, para nos ajudarmos. Procura a gente no final do culto e fala assim: pastor, eu estou afastado, eu estou aqui já desde o início, mas eu estou afastado também desde o início. Eu só vim, mas meu coração está longe. E a gente vai orar, vamos caminhar com o Senhor, vamos ser gratos a esse Deus. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque um dia Tu marcaste o nosso coração. Jamais seremos os mesmos novamente.
É impossível, Senhor, um coração que um dia te conheceu voltar a ser o que era. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus amoroso. E o meu pedido, Pai, a Ti, é que se há alguém aqui hoje no nosso meio que se encontra fraco, afastado, não que perdeu a salvação, porque a salvação não se perde, mas muitos na caminhada perdem a alegria da salvação, assim como Davi disse. E eu vou te pedir a mesma coisa que Davi pediu, Senhor: restitui a alegria da salvação, restitui, Pai, o prazer de entendermos o que é ser um salvo. Que esse prazer e que essa alegria retire dos nossos lábios a murmuração, retire dos nossos lábios a falta de fé, retire das nossas mentes todo pensamento dividido, retire de nós a falta de convicção, retire de nós a frieza, retire de nós o cansaço de te buscar, retire de nós o desânimo de te buscar na sua palavra, retire de nós, Pai, o desânimo em orar. Pai, aviva, Pai, a tua obra no nosso meio, por causa da graça, da salvação que tu nos alcançou. O Senhor um dia nos encontrou sujos, perdidos, mas o Senhor foi lá e nos lavou e nos tornou novas criaturas, liberta, Pai. Todo que esteja aqui talvez esteja sendo assolado por pensamentos, Pai, por Deus, do maligno, colocando na mente dos seus filhos confusão, fazendo com que eles se sintam que talvez não estejam salvos, que não pertençam mais ao seu aprisco. Deus, em nome de Jesus, leva-nos a uma maturidade, Pai, para que nós possamos andar contigo realmente de glória em glória e de vitória em vitória, porque essa é a nossa fé. Qual é a nossa fé? É a fé que vence o mundo, a fé no Filho de Deus. É por isso que em Ti, Deus, nós somos mais do que vencedores, porque a nossa fé está firmada em um Cristo que garante me dar certeza da minha salvação, e ninguém pode tomá-la de nós, ninguém pode tomá-la da sua igreja, ainda que o mundo se levante, ainda que impérios se coloquem contra a sua igreja, ainda que formem leis, Senhor, para acuar a igreja, ninguém tira a salvação da nossa mão, ninguém, Senhor, porque a nossa fé está firmada no Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a fé que vence o mundo, a fé no Filho de Deus. Recebemos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Levanta aqui nesta igreja, neste local, uma igreja realmente poderosa, que marcha pela terra com pés firmes de um salvo, que anda na sua direção, Pai, firmados pela sua palavra, iluminados pelas suas promessas. As suas palavras, as suas promessas são lâmpadas para os nossos pés. Não cairemos, não retrocederemos. O Senhor firmou um pacto conosco e o Senhor nos sustentará até o dia final. Muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja magnificado aqui neste lugar. Deus seja exaltado na sua vida. Que por onde você colocar a planta do seu pé, as pessoas enxerguem em você alguém que reluz a alegria e o prazer de ser um salvo em Jesus Cristo. Amém, meu irmão. Se um dia perguntarem para você: você está feliz assim por quê? Abra sua boca e diga: porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Está feliz por quê? Maior confusão. Está feliz por quê? Porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Está rindo de quê? Porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Me conta aí o que aconteceu, que você está toda felizinha assim. Porque eu sou salvo em Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é o nosso louvor. Ele é a razão. Ele é tudo. E vamos parar para a gente ir para casa. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa continuar derramando, que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que a nossa incapacidade humana impede de nós mergulharmos. Deus tem sempre mais para as nossas vidas. Vamos para a nossa casa? Amém? Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Dá um forte aplauso ao Senhor, querido.